Eu começo esse vídeo dizendo que eu não quero gerar alarmismo, estou apenas fazendo uma reflexão e quero que você seja lúcido, sereno e tranquilo ao me ouvir, certo? É fato que, como humanidade hoje, estamos enfrentando um momento difícil, no modo geral, não apenas aqui no Brasil, mas nos diferentes países. Por mais que algumas pessoas ainda digam que o coronavírus não é nada, é apenas um exagero por parte das mídias, que elas estão fazendo algo que na verdade não é, algo existe, né? Algo está aí e está desestabilizando o mundo. Se essa desestabilização é apenas resultante das mídias, dos investidores, das elites globalistas, dos comunistas e tantos outros ismos que existem por aí, não sei. Mas é fato que alguma coisa está acontecendo. E isso não está acontecendo apenas por causa de interferências humanas. Existe uma força maior por trás, porque senão isso não teria tomado a envergadura que tomou. O problema é que os seres humanos se tornaram tão materialistas, tão presos à matéria grosseira mais densa, que pensam que tudo o que acontece é resultado de algum grupo, de um partido, de um país, de uma ideologia, de uma elite, ou seja o que for. Nisso as pessoas se tornaram demasiadamente presas, por mais que sejam religiosas. O que mais vemos por aí são cristãos que falam tanto da sua fé, mas não têm uma visão espiritual da vida. Caem nessa cilada dicotômica, direita, esquerda, elites globalistas e fica só nisso. Só nisso. E onde está a força de Deus? Onde está a justiça de Deus? Que num determinado instante haverá de endireitar as coisas sobre a terra. Não segundo a perspectiva humana, porque pela perspectiva humana nada mais vai endireitar. Seja pelo lado da direita, da esquerda, dos religiosos, dos ateus, dos dogmáticos, dos depravados, ou seja o que for. Os seres humanos hoje, no seu todo, se incapacitam de consertar as coisas. E por isso a humanidade está indo de mal a pior, a economia está indo de mal a pior, a política está indo de mal a pior, a cultura está indo de mal a pior, tudo está indo de mal a pior. A humanidade é um trem desgovernado, que não tem mais alguém ali dirigindo o processo, comandando o processo, articulando o processo. A humanidade está perdida. E por quê? Porque ela investiu, ela apostou todas as suas fichas no materialismo. Seja do lado da esquerda ou da direita, são apenas as diferentes faces do materialismo. Seja os ateus ou os religiosos. Tudo isso é apenas o materialismo, as diferentes faces do materialismo que estão brigando, digladiando, buscando poder. Mas no fim é o mesmo sistema, é o mesmo materialismo, é o mesmo prendimento à terra, é a mesma bitolação, é a mesma incapacidade de resolver os problemas. Por quê? Somente conseguiremos resolver os problemas globais, se é que vamos conseguir resolvê-los, se as pessoas despertarem individualmente. A humanidade não precisa de estratégias políticas, econômicas, religiosas, culturais. Ela precisa de indivíduos despertos e conectados ao mundo espiritual. Cada ser humano precisa se tornar uma antena capacitada a captar as irradiações espirituais, para depois colocar em prática, na vida diária, nas ações do cotidiano, o conteúdo que está contido nessas irradiações espirituais. Todos os problemas existentes sobre a Terra são resultantes dessa falta, dessa incapacidade de captação das irradiações.
Os seres humanos se desligaram da matéria fina e do mundo espiritual. Os seres humanos estão abandonados a si mesmos por causa desse excesso de mente, essa mente materialista que sufocou o espírito. Por causa desse excesso de mente que surgiram todas essas divisões ideológicas, partidárias, religiosas, culturais, porque a mente é fragmentária e fragmentadora. Ela vai fragmentando as coisas, porque cada ser humano, na sua arrogância, na sua vaidade, na sua prepotência, quer entender as coisas do seu jeito. O ser humano quer entender as coisas do seu jeito. E desligado do todo, surgem os grupos, as tendências, o caos, os conflitos, a desunião, o ódio, a destruição por fim. Então, a única chance que a humanidade tem é as pessoas despertarem internamente, se tornando novamente antenas conectadas ao mundo espiritual. Nisso nós somos como o wireless, o Wi-Fi, nós temos que captar as coisas. A energia espiritual está aí, basta captá-la. Mas como a captamos com o cabeção, com esse intelecto cheio de ideologias de direita ou de esquerda, de dogmas religiosos, depravações, é com o cabeção que captamos isso, não com o espírito, com a intuição, com a sutileza interior, com a sensibilidade espiritual, com a verdadeira introspecção. Se as pessoas se tornassem mais silenciosas, mais refinadas existencialmente, se capacitariam a captar as coisas. Mas se não captam as coisas é porque estão fechadas, estão bloqueadas. Esse excesso de mente bloqueou as pessoas. E hoje estamos aí, diante de uma crise imensa. Seja o coronavírus tudo isso ou não, é fato que ele vai gerar o colapso da economia. É questão de tempo. E quando a economia colapsar, o que vai acontecer? As pessoas vão aprender algo com isso ou vão se matar entre si? Será que a hora que o pior acontecer, as pessoas vão abrir o seu íntimo para algo maior ou vão se tornar piores ainda do que são? Não sei. O tempo é que dirá. Mas é fato que pelo mundo afora o número de infectados pelo coronavírus vem crescendo e isso está se espalhando sobre o globo. E uma hora a economia vai parar. E existem duas possibilidades. Ou nós negamos o coronavírus, paramos as quarentenas, voltamos ao trabalho normalmente, e vamos sendo infectados, vamos superlotar o sistema de saúde, vai estrangular tudo, as pessoas vão adoecendo nesse estresse, nesse medo, e daí as coisas vão quebrar economicamente também. Ou nós continuamos na quarentena, não se sabe lá por tanto tempo, e os negócios vão quebrar também. Então parece que a quebradeira vai ocorrer de um jeito ou de outro, se voltarmos ao trabalho ou se continuarmos nas quarentenas pelo mundo afora. E qual a solução para tudo isso? Se é que há uma solução? A minha percepção e a minha visão sobre tudo isso é o seguinte: a humanidade há décadas vem empurrando os problemas com a barriga. Há décadas que o mundo vem se arrastando. Ocorreu a Segunda Guerra Mundial, a humanidade não aprendeu nada com isso. No dia seguinte, as nações já estavam duelando entre si na conquista de mercados, industrialização a todo custo, a todo preço, a todo vapor. Os seres humanos pensam apenas nisso, no desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico se tornou uma verdadeira praga sobre a Terra, o crescimento econômico. Isso aqui não é um pensamento comunista. Por favor, não seja tão bitolado, tão pequeno, tente enxergar a coisa de forma mais ampla. Isso aqui é um pensamento espiritual que requer uma harmonia por parte do ser humano com a natureza,
com o planeta, com as irradiações espirituais, somos antenas que precisam captar as irradiações espirituais e colocá-las em prática na vida diária, inclusive na economia, porque a própria vida econômica precisa estar harmonizada com as irradiações espirituais. Em suma, com a vontade do Criador, que está acima de tudo, acima do mundo espiritual. Então, o que aconteceu? Os seres humanos se fecharam, se desligaram, daí surgiram todas essas divisões por causa do cabeção. O cabeção só sabe fragmentar, criar novos partidos, novas ideologias, novas religiões. Não que as religiões antigas e tradicionais fossem corretas, porque o cristianismo verdadeiro existiu no tempo de Cristo. Depois que a igreja cristã foi se formalizando, através de deturpações dos escritos sagrados, foi surgindo toda essa mentira que hoje denominamos de cristianismo. E essa mentira foi se fragmentando cada vez mais, porque onde a mentira está como base, as coisas vão se fragmentando. Se os seres humanos tivessem mantido o cristianismo na pureza de Cristo, como foram os primeiros cristãos, nós hoje teríamos uma unidade mínima necessária para vivermos em paz com os semelhantes. Mas não temos isso, porque Cristo veio trazer para o ser humano, veio mostrar para o ser humano a necessidade de despertar espiritualmente, de viver intuitivamente. Mas o que aconteceu? Os seres humanos não aceitaram isso, quiseram viver aqui, no cabeção, com as suas vaidades, as suas arrogâncias, com a prepotência mental. E tudo isso foi gerando uma bola de neve cada vez maior, que está aí agora, que está aí. Os seres humanos pensaram apenas em progresso material. Progresso material, não pararam para pensar na vida, na verdadeira espiritualidade. E agora estamos aí diante de uma quebradeira global que vai acontecer de um jeito ou de outro. Se nós não pararmos e continuarmos tocando nossa vida, vamos parar uma hora em detrimento do coronavírus. Se fizermos a quarentena, vamos quebrar igualmente. Então, se corrermos, o bicho pega. E se ficarmos, o bicho come. É mais ou menos isso. Essa é a encruzilhada diante da qual estamos. E por quê? Porque a humanidade foi negligente. Agora as pessoas estão aí com medo de morrer, estão estocando alimento, comprando luvas, máscaras, se é que ainda tem máscaras para comprar, álcool gel, etc. As pessoas estão preocupadas apenas com a sua vidinha. É gente de quarentena aí fazendo vídeos, falando do seu cotidiano, mas reflexão sobre a vida, zero. As pessoas falam apenas de voltar à vida normal depois. Se é que vai ter vida normal. Porque diante disso existe algo muito maior. Não é o vírus chinês, como os bitolados agora estão querendo colocar a culpa na China. A China, os comunistas. Olha a bitolação, seja do lado do esquerdismo ou do direitismo. Olha, dá vontade de vomitar diante da restrição humana. Como as pessoas estão aqui só no cabeção, não há intuição para captar algo um pouco maior e tentar entender o processo no todo, processo o qual eu também não entendo, mas estou aqui apenas tentando pensar alguma coisa sobre. Então, é fato que existe uma força sobre a humanidade, uma irradiação, um raio espiritual, raios espirituais ou um raio divino. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, falou bastante disso, que num determinado momento o raio divino atingiria a humanidade e ocorreria um desmoronamento, uma reviravolta nas situações da vida. E o que estamos observando hoje? Um desmoronamento, uma reviravolta, sem que os seres humanos precisem fazer nada. Parece que o sistema vai ruir
sem nós precisarmos fazer nada. Não vamos precisar fazer uma revolução, não vamos precisar quebrar nada, não vamos precisar bater em ninguém, não vamos precisar matar ninguém, não vamos precisar dar sequer um único tiro. Parece que o sistema vai cair nas próximas semanas, nos próximos meses. E depois, como será? O que vai acontecer quando as grandes redes de lojas fechadas quebrarem? Não sei. É fato que a economia, depois de uma era de crise, ela se regenera. Quem sabe nós não precisamos da quebradeira de todas as grandes corporações para que os pequenos negócios e pequenos empreendimentos se regenerem, se oxigenem? Não sei. Se é que depois a vida econômica será como é agora, eu não sei. Eu só sei que nada sei diante dessa situação, mas é fato que alguma coisa está acontecendo. Estamos diante de algo inusitado. Eu tenho 40 anos de idade, nasci em 1980 e não vi ainda algo desse tipo. E não é apenas um alarmismo. Por mais que os alarmistas estejam exagerando, por mais que os alarmistas estejam exagerando por um lado, e por outro lado existem céticos e ideólogos, e pessoas presas a ideologias que dizem que não é nada, que é apenas coisa das mídias, mas é fato que algo está acontecendo e que vai desestruturar o nosso mundo. E eu vejo que o coronavírus é apenas a gota d'água no copo que já está cheio. A economia mundial vem se arrastando há anos. A economia mundial está baseada no que hoje em dia? Numa competição egoísta entre as nações. Isso aqui não é um papo comunista, mas é fato que as nações querem se devorar, sejam elas capitalistas ou comunistas ou socialistas. Uma nação quer devorar a outra. Não existem mocinhos e bandidos, são bandidos e bandidos pelo mundo afora. São bandidos e bandidos pelo mundo afora. Isso foi degradando as economias nacionais, essa globalização foi apodrecendo a cultura das nações. Então temos isso. Temos, por outro lado, esses investidores que querem ganhar dinheiro com dinheiro, não investem mais dinheiro em coisas físicas, na produção de coisas, mas é o dinheiro fictício gerando dinheiro fictício para que os bacanas possam viver numa boa, tanto comunistas e direitistas, tanto cristãos como ateus. Quer todo mundo viver numa boa, ganhar dinheiro com dinheiro? E daí o camarada se coloca como cristão, como isso, como aquilo, como aquele outro, mas existe uma imensa hipocrisia e estamos aí colhendo o que foi plantado. Estamos colhendo o que foi plantado. Então a economia se tornou fictícia, baseada em comodidades, em futilidades. Então o coronavírus é a gota d'água nesse copo que já estava cheio. As grandes corporações querendo dominar tudo, querendo esmagar os pequenos empreendimentos. Eu defendo uma visão mais nacionalista, de pequenos e médios empreendimentos, uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, onde a economia seja mais regional. Para mim, essa globalização não trouxe lá grande coisa. Favoreceu apenas a destruição das culturas regionais, acirrou cada vez mais essa luta ideológica, porque tanto direita como esquerda são globalistas no fim das contas, porque a economia, essa economia global é que manda na política, seja da direita ou da esquerda. Não muda muito. Mudam apenas os discursos e as formas de proceder puxam um pouco mais para cá ou para lá, mas no fim é o mesmo sistema. E as pessoas aí se matando por ideologias em vez de aproveitarem o momento agora para pensar na vida, porque é isso que precisamos fazer. Dependendo do que vier a acontecer, se tudo realmente desmoronar,
Nós vamos precisar de uma inteligência emocional muito forte, de uma fé muito forte, não de dogmas, não de crença cega, não de dogmas religiosos, porque os religiosos já estão desesperados. Falo aqui de equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional. É isso que nós precisamos agora para encarar o momento com seriedade. Assistir tudo o que está acontecendo, nos mantendo sãos espiritualmente e mentalmente, para nos posicionarmos corretamente conforme as coisas forem acontecendo, porque precisamos estar vigilantes para estarmos na hora certa, no lugar certo e fazermos a coisa certa, porque o momento atual exige essa vigilância interior. Quem não estiver vigilante dentro de si vai sucumbir. Vai sucumbir por causa da doença, por causa do estresse, por causa do desespero, por causa da preocupação. E eu digo para vocês que quem busca a espiritualidade sinceramente, não os dogmas, mas a espiritualidade, o autoconhecimento, vai se manter tranquilo nessa hora. Não precisa temer. Nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer nada. O que há a temer? A morte não existe. Apenas desencarnamos. Quem vier a morrer de coronavírus, até eu posso morrer. Quem vier a morrer vai desencarnar. Quem ficar aqui, diante de toda essa quebradeira de grandes corporações, assistirá o surgimento de um outro mundo depois, baseado nas economias regionais, nos pequenos empreendimentos. Então, a economia ela é como o musgo de um muro. Quando vamos lá e arrancamos um pedaço do musgo, o resto do musgo que fica no muro, ele vai se regenerando, ele vai crescendo, ele fecha novamente aquele buraco que foi formado. A economia ela é assim. Basta os seres humanos serem lúcidos, terem boa vontade, que tudo vai se reorganizando. E o que estragou essa naturalidade da economia foram esses mega investidores, as grandes corporações, esse pessoal que não investe mais o dinheiro em produção de nada, mas apenas em ações, em especulações, Seja a especulação imobiliária, a especulação com títulos, ou seja o que for. É fato que as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, querem multiplicar seu capital sem trabalhar, e daí se denominam empreendedores, investidores, mas são agiotas. Existe uma agiotagem legalizada no mundo atual. E diante dessa quebradeira, as pessoas se admiram ainda. Por que isso está acontecendo? Malditos chineses com o seu coronavírus causaram tudo isso. Não, a crise vem se arrastando. E a própria China virou esse monstro porque capitalistas e investidores ocidentais investiram muito lá buscando lucro rápido e fácil, mão de obra barata. Então vamos olhar as coisas de diferentes pontos de vista. Não vamos ser petralha nem bolsominion, minha gente. Não vamos ser esquerdoso nem direitoso, porque tudo isso é asqueroso. Tanto o direitoso como o esquerdoso é asqueroso. É uma coisa asquerosa, é uma coisa burra, bitolada, presa. É o cabeção no ponto morto. O sujeito só escolhe um time e fica lá, ele não pensa mais por si, ele terceiriza o seu pensamento. Direitosos e esquerdosos terceirizam o seu pensamento. Por isso estamos diante dessa pobreza existencial e dessa quebradeira econômica que virá, inevitavelmente. Eu não estou aqui querendo criar alarde, eu não sou alarmista, eu já falei no começo do vídeo. Vamos ser conscientes, vamos ser equilibrados, vamos olhar isso de forma tranquila e vamos pensar no karma da humanidade. Se tudo isso que eu estou falando aqui vier a acontecer, não é fruto do acaso. A humanidade plantou isso. Nossos antepassados plantaram isso. Nós temos a nossa parcela de contribuição nisso.
Porque nos tornamos uma humanidade materialista, em outras encarnações, sabe-se lá o que fizemos para contribuirmos com tudo isso? É o karma. Daí o cristãozinho fala, não existe karma no cristianismo. Mas meu amigo, Jesus disse que o ser humano colhe o que planta, o que é isso? É o destino, é o karma, é a consequência. E a humanidade está diante disso agora, tudo está voltando. É como Abdruchem explicou. É a força da luz como uma estufa pressionando para que tudo aconteça num tempo reduzido. Parece-me que tudo agora vai acontecer, coisas negativas, num tempo reduzido, de forma rápida. Parece-me que há uma aceleração dos acontecimentos, dos eventos, para que tudo desmorone, porque só teremos um mundo melhor se o mundo como o conhecemos hoje vier a desmoronar, porque não adianta mais remendar esse mundo. Está praticamente tudo errado, está praticamente tudo podre, seja de um lado ou de outro. Precisamos de algo novo. E algo novo somente vai poder surgir se nos conectarmos como antenas ao mundo espiritual, recebendo as energias espirituais para transformá-las em ações na vida cotidiana, ações de fato, ações verdadeiras que tragam resultados positivos, porque as ações humanas desde longa data não vêm trazendo resultados positivos, mas apenas mais e mais e mais decadência, de tal modo que o copo está cheio. E o coronavírus foi a gota d'água que fez com que as coisas começassem a se esparramar por cima. E quanto mais o coronavírus pingar e a crise econômica pingar, esse copo vai passar por cima cada vez mais e vai mostrar e provar a fragilidade humana, a decadência humana, o colapso, o fracasso, porque estamos diante do fracasso da humanidade. Ela fracassou. Ela não deu certo. Esse projeto materialista falhou. Estamos no fim da linha, caros amigos. Estamos no fim da linha. O trem está indo em direção a uma montanha. Os trilhos terminam no paredão da montanha. Onde vamos bater? Será que vamos ter que bater primeiro para acordarmos? Pelo jeito, sim. Pelo jeito, sim. Provavelmente vai ter que desmoronar tudo para depois, quem sabe, a humanidade acordar, ou quem ficar aqui. Eu não sei o que vai acontecer. E fique calmo, caro amigo. Não há por que se desesperar. Quem vive intuitivamente, quem ainda é uma antena ligada à luz, vai passar por essa fase de forma calma e tranquila, de forma serena. Vai observar tudo e vai aprender. E vai fazer desse momento da história da humanidade o grande salto existencial e espiritual da sua vida. Então é preciso manter a calma agora, mais do que nunca, não perder a cabeça, não se desesperar, porque se desesperar não leva a nada, o desespero não leva a nada. O desespero é coisa da mente, né? A mente lá, agora eu vou perder a minha grana, o meu investimento, eu vou perder meu emprego, eu vou perder tudo. Não, calma, amigo, respira fundo, sinta a sua intuição. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos deixar agora que uma força maior nos conduza. Porque já que nós, como humanidade, não conseguimos nos conduzir, punhos de ferro agora vão nos conduzir. Punhos de ferro vão nos conduzir. Os seres humanos falam tanto do reino do milênio, que seria um período de 1000 anos de paz e felicidade sobre a Terra, mas para esse reino do milênio surgir, primeiro a humanidade terá que quebrar da forma como é hoje. O período de paz somente virá depois da humanidade ser torcida. Da humanidade ser torcida, humilhada, porque por bem ela não entende as coisas. Não precisaria ser torcida e humilhada.
Mas já que essas antenas individuais que as pessoas são não se ligam ao espiritual para captar as coisas, uma força maior terá de fazê-lo por meio de um impacto gigantesco, de uma quebradeira, de um caos. E através desse caos depois vai surgir a ordem novamente, no tempo certo, como tiver que ser. Então eu acredito que o momento é esse, uma força maior está promovendo tudo isso. Isso é profético. Isso é profético. Uma força maior está promovendo isso. Não são os chineses, os russos, os globalistas, os norte-americanos, isso, aquilo, né? Porque tanto a direita e a esquerda eles têm aquela receita pronta, aquela resposta pronta, aquela resposta bagaceira, sabe? Que o camarada já nem pensa mais. É aquele adesivo vagabundo que ele já vai lá e cola em cima, achando que está lacrando. Achando que está lacrando. A galera querendo mitar, o pessoal querendo mitar com aqueles adesivos podres que já nem colam mais. E o momento não é mais disso. O momento é de conexão, é de lucidez, de serenidade dentro de si. E que seja o que tiver que ser. Se a quebradeira vier, minha gente, ela vai vir. Se ela tiver que vir, ela vai vir. E não adianta se desesperar, não adianta ficar maluco, não adianta pirar. Agora o momento é de lucidez. Viver um dia de cada vez, de forma lúcida, orar e vigiar dentro de si, como Cristo falou, com o espírito e a intuição, não com o cabeção, porque quem está no cabeção está desligado do mundo espiritual. Esse é o culto de Caim, que é um culto só por fora. O culto de Abel é o culto interior, que é a verdadeira oferenda da qual Deus se agrada, que se dá através da intuição. Então, o momento é de praticar o culto de Abel, o verdadeiro culto, e estar sintonizado para entender o momento atual e se libertar desses clichês ideológicos. Está na hora de deixar de ser gado, seja gado de esquerda ou gado de direita. A hora é de ser um indivíduo, porque o momento exige de nós agora a lucidez, que somente existe em indivíduos e não rebanhos. E sem alarmismo, minha gente. Sem alarmismo. Vamos refletir, vamos pensar e praticar a verdadeira espiritualidade, porque somente através dela poderemos nos conectar para superarmos essa fase. Se o desmoronamento vai vir ou não, não sei, mas eu creio que vai vir. E depois do desmoronamento do sistema, disso tudo que está aí, que é resultante desse cabeção materialista, vamos ter que nos reorganizar e vamos ter que pautar nossas ações na verdadeira vida interior, na intuição, como antenas conectadas ao mundo espiritual, intuitivamente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!